Então, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Noli. Nós estamos aqui para uma aula de geografia. O título: Geopolítica da Água. Assunto importantíssimo, pouco tratado em sites, em livros e muito cobrado no Enem. Então, vamos para essa aula. Vejam só, galera, para começar, gostaria de, pelo básico, começar pelo começo. A disponibilidade hídrica no mundo. Vejam só, separei alguns gráficos, essa aula nós vamos ter muitos gráficos para analisar, é algo importante dentro da geografia, é importante também dentro do Enem a ideia de uma leitura de gráficos. Então veja, a distribuição de água no mundo, primeira questão importante, ela é muito irregular. Não só no mundo, ela é irregular no Brasil também. Veremos isso mais adiante. Agora, mas olhem a situação do mundo. Nós temos de um lado a população e de outro a água por continente, né? Vocês estão vendo. Distribuição de água é irregular, a proporção da população mundial e do volume de água doce do planeta em cada continente. Vejam, América do Norte, nós temos ali 8% da população e 15% da água doce disponível. Olha para vocês verem. Nós temos aqui na América do Sul, nós temos 26% da água e 6% da população. Vejam lá na Europa, a situação já dá uma invertida. Olha, eles têm 13% da população mundial e só 8% do volume de água doce. Viu a invertida? Olha só a África. A África está quase equilibrada, mas mesmo assim nós vamos ter na África 13% da população global e só 11% da água doce disponível. Questão importante, hein? A África tem água ali, como o Rio Nilo, os grandes lagos, Lago Vitória, Lago Zambeze. Agora vejam a Ásia, onde a situação, observando aqui, é a mais calamitosa. Eles têm 60% da população mundial e eles têm apenas 35% da disponibilidade de água doce. O problema grande nós estamos vendo na Ásia e a gente vai também ver na grande parte dos rios poluídos lá. Observem a Oceania. A Oceania tem menos de 1% da população e tem 5% da água, onde o problema ali está bem controlado, hein? Tranquilo. Então, primeira slide para discutir o seguinte: a distribuição de água é irregular. Então, galera, chegamos nisso. Vejam só, lá no gráfico a gente viu a disponibilidade de água por continente, mas o problema é muito mais sério, né? Nosso planeta, o planeta Terra, a maior parte dele é coberta por água. Ironia do destino. 97% da água do planeta Terra é salgada. Observem o gráfico, por favor. Então veja, num planeta chamado Terra, coberto basicamente por água, 97% dessa água é salgada. Os 3% de água que restam são doce. Nós vivemos, consumimos e dependemos de forma muito direta dessa água doce. Eu anotei uma questão interessante. A água é um bem essencial e nós não temos outra alternativa para ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa aula nós vamos ver também as guerras em relação à água. As guerras em relação ao petróleo, mas o petróleo, há uma alternativa para o petróleo, várias, para a água não há alternativa. Então nós estamos na seguinte situação: nós só temos 3% de água doce no planeta. Desses 3%, 2,5% é de água doce congelada. Eu tenho uma aula no canal sobre a água na Antártida. 90% da água doce está lá. 90% da água doce do planeta Terra está congelada no Polo Sul. Aí vejam, nós não temos acesso a essa água. Resta para a humanidade, para nós, 0,5% dessa água doce. Só isso está disponível. Então vejam, é um assunto que vocês viram lá na 5ª série, depois viram de novo no ensino fundamental e vamos rever aqui porque é importante. Desses 0,5% de água doce disponível, uma parte bem significativa está nos aquíferos. Outra parte está lá nas chuvas, em forma de vapor de água nas nuvens. Uma parte está em lagos, outra em reservatórios, outra em rios.
aquíferos subterrâneos. Olha para vocês verem, uma parcela significativa da água disponível para a gente doce está no subterrâneo. O acesso não é tão difícil quanto ela congelada no Polo Sul. E para aprofundar então esse nosso conhecimento, fugindo da quinta série e do oitavo ano e tentando entrar aqui numa visão já de Enem, galera, eu trouxe aqui no mapa ao lado os 2 aquíferos do Brasil principais. Pouco falado, eu acho que é um diferencial para o nosso estudo. O Brasil tem os 2 maiores aquíferos do mundo. O que é isso? Água doce potável subterrânea. O mapa até nos engana. O mapa mostra aquífero Alter do Chão, lá no estado do Amazonas e do Pará. Estão vendo? Observem o aquífero Guarani, pegando o centro-sul brasileiro, Paraguai, Argentina e Uruguai. O mapa nos engana porque, vejam só, o Alter do Chão é o maior reservatório do mundo em volume de água. Ele guarda, é uma preliminar, para vocês terem uma ideia, ainda não temos certeza total do seu volume, mas preliminarmente nós sabemos que o aquífero Alter do Chão tem 86 mil quilômetros cúbicos de água reservados. É, de verdade, o dobro da quantidade de água do aquífero Guarani. Com uma vantagem para o nosso vestibular, pensem nisso. O Alter do Chão é um aquífero 100% brasileiro, numa região pouco industrializada, pouco urbanizada, então é um aquífero muito preservado. O Alter do Chão está debaixo da cidade de São Paulo, dos grandes centros urbanos, de tudo quanto é lugar aí na Argentina, Uruguai e Paraguai. Há muitos focos de contaminação. Enfim, para compreendermos essa parte, uma parte significativa da água doce potável do mundo é subterrânea. O Brasil é dono dos 2 maiores aquíferos do mundo. Vamos para o próximo. Então, galera, chegamos numa outra parte importante. Como todas as partes dessa aula são importantes, o consumo da água. Olhem só, 3/4 do planeta Terra é composto por água, falei isso no slide anterior, e vejam, 100% da água disponível, 10% é para o consumo humano, 20% para a indústria e 70% para a irrigação. Então nós temos uma parcela ínfima da água doce disponível. E essa água doce é mal distribuída pelos continentes. Ainda por cima, essa água doce é consumida basicamente pela irrigação. 70% de toda a água que nós temos disponível é utilizada pela agricultura. Imagina, aqui nesse gráfico diz assim, 35 a 70% da água perdida ou desperdiçada. É uma questão para se refletir, hein, galera? Aí no gráficozinho a gente tem também uma porcentagem dos países. Depois vocês dão uma olhada para aprofundar nesse gráfico, que eu acho importante. Mas vejam, as campanhas de preservação de água, as campanhas sobre desperdício, quase sempre ou sempre focam no homem fechando a torneira em casa. Foca em atacar a dona de casa que foi pega lavando a varanda, a rua, o passeio, como nós dizemos aqui em Minas Gerais, uai. Ou seja, o foco está no lugar errado. O desperdício ou consumo exagerado está na irrigação das indústrias, da agricultura, desculpa. A indústria também tem uma parcela grande, com 20%. Enfim, esse gráfico aqui, quando estivermos no Enem, é interessante pensar nesse gráfico na seguinte situação. As campanhas estão voltadas contra o cidadão comum que não fecha a torneira. Mas o consumo de verdade está lá na irrigação, que está na indústria. Não é punir, perseguir o agricultor. É que pensar que nós necessitamos, com uma certa urgência, de um sistema agrícola que utilize ou menos água, ou a água de forma mais racional, ou alguma outra alternativa. Porque num mundo onde há carência de água, grandes populações sem esse recurso, o consumo é muito elevado, não é? Ok. Outro assunto, para ampliarmos aqui nossos estudos, é a questão da pegada hídrica. Vocês sabem, olha só, é muito fácil, existem muitos gráficos semelhantes a esse para se encontrar na internet, e a base de todos é a mesma. A água que você não vê, ou alguns livros chamam de água virtual.
Vou ler o gráfico para a gente entender a legenda. Água que você não vê. Você consome sem perceber? Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Cerveja. Para se produzir 1 litro de cerveja, são gastos 5,5 litros de água. Entenderam o funcionamento do gráfico? É um assunto interessante. Vejam, 1 quilo de arroz não é jogando no arroz, é um processo em toda a cadeia. Desde o primeiro momento do plantio, a colheita, o saco, a embalagem, o transporte, blá blá blá. Para se ter 1 quilo de arroz, vão 2.500 litros de água. 1 quilo de manteiga, 18.000 litros. E por aí vai, não vou ler tudo. Só esses iniciais aí, por exemplo, 1 quilo de batata, 132,5 litros de água. Ou seja, para o vestibular de vocês, nós temos que pensar o seguinte: a água é um bem absurdamente essencial. E nós temos um gasto de água invisível. Quando eu falei da agricultura, isso aqui está incluindo também a parte agrícola do consumo, mas é importante mesmo, de verdade, entender que a roupa que eu estou usando, o computador que eu estou usando, esse copo de água que está aqui na minha frente, isso tudo aqui está ligado. O copo de água é evidente, a água que está ali, quanto que eu estou consumindo. Mas e o copo? E para fazer aquela porcelana, etc e tal? Tudo gasta água. Para se ter 1 quilo de banana, vão quase 500 litros de água que são gastos no processo todo. Então, quando chegarmos no vestibular, pensarmos no problema da água, nós vamos pensar na má distribuição, nós vamos pensar na escassez desse recurso e nós vamos pensar também que existe uma água virtual ou uma pegada hídrica que nós vamos lembrar desse gráfico e pensar: produtos muito simples do meu dia a dia consomem litros e litros e até milhares de litros de água para serem feitos, produzidos, transportados até chegar até a minha casa. Fechou? Simples. Pegada hídrica, água virtual. Então, galera, aí dentro da geopolítica global, uma questão importante é analisar a crise hídrica, e a crise hídrica principalmente que o Brasil viveu entre os anos de 2013 e 2014. Creio que vocês tenham acompanhado em 2014, eu acompanhei de perto, porque foi um dos assuntos mais falados no período. O Brasil, um dos maiores detentores de água doce potável do mundo, estava passando por uma crise de abastecimento em que parte significativa dos seus reservatórios caminhava para o fim das águas, para a seca total. E um exemplo dessa crise ficou muito representado pelo sistema Cantareira. É um sistema de abastecimento de água da cidade de São Paulo e de outras cidades dentro do estado de São Paulo, que produz água para 9 milhões de pessoas, está entre os maiores do mundo em produção de água e em 2014 começou a entrar em colapso. O processo foi antes, né? Começou antes, de repente não seca um reservatório dessa dimensão. Então é um processo que vinha se arrastando e de 2013 para 2014 chegou a um limite. Cogitou-se no período fazer rodízio, cidades sem água, bairros sem água durante um período, igual faz-se rodízio, né, na cidade de São Paulo com veículos. Chegaram a cogitar um monte de possibilidade, porque a previsão era que a cidade de São Paulo, a região da Cantareira, ficaria sem água. Durante a crise, eles chegaram à conclusão que o Brasil estava com uma média de desperdício muito superior, o dobro, mais que o dobro da média mundial. O mundo registrava nesse período um desperdício de 15%. O Brasil, nosso amado querido país, tinha um desperdício de água de 37%. Era muito. Então vamos analisar o gráfico. Em setembro de 2013, o volume útil armazenado era de 40%. E olha o declínio acelerado da quantidade de água do sistema Cantareira até chegar no seu limite final, que era o dia 12, que foi no dia 12 de julho de 2014. Pode-se chamar a atenção de vocês o fato de que depois do limite de zero, ainda continua havendo uma baixa no reservatório. Ele vai chegar aos menos 10% do volume e vai se aproximar dos menos 20%. Uma análise simples. O limite de zero ali revela a água, que é o volume útil que pode ser consumido, que é próprio para o consumo humano.
Quando esses grandes reservatórios secam ao ponto de chegar nesse limite, o que tem de água ali eles chamam de volume morto. É uma água geralmente barrenta ou lodosa, é uma água geralmente contaminada, em que os processos de limpeza para oferecê-la à população não são suficientes. Muitas pessoas foram abastecidas com água do volume morto. É um problema, o Brasil viveu uma seca, havia um histórico de chuvas em menor intensidade e esse sistema foi lentamente definhando até chegar no seu limite no dia 12 de julho. E por muito tempo a água do volume morto foi oferecida. É uma questão importante, geopolítica da água. Os governos criarem estratégias funcionais para o abastecimento da população e que haja alternativas em casos como esse. Casos como esse, secas prolongadas, um elevado consumo com desperdício também muito alto, levou a um desabastecimento, ok? Crise hídrica ligada ao sistema Cantareira na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, galera, um dos grandes problemas são os conflitos por água. Dentro da geopolítica global, os assuntos mais importantes que nós vamos discutir hoje são exatamente esses. Antigamente se falava muito que as guerras eram travadas por conta do petróleo e no futuro as guerras seriam travadas pela água. O que não é verdade. Nós travamos guerras e conflitos importantes por conta da água desde sempre. O primeiro registro de conflitos por conta de água foi na Mesopotâmia há 4.500 anos atrás. Mais adiante iremos ver isso. Então notem, a água é um bem, como eu disse anteriormente, que não pode ser substituído. O petróleo sim. Mas talvez realmente nós estejamos caminhando para um momento de guerra mesmo, de grandes proporções por conta da água. Pouco se sabe e pouco se fala que o Brasil, sobre os conflitos de água no Brasil. Vejam o gráfico. Em 2005, o Brasil registrou 71 conflitos por conta de água. Houve momentos de elevação e diminuição desse conflito. Nós chegamos em 2014 com 127 conflitos registrados ao longo do ano por conta de água. Nosso planeta, que detém 10% da água doce, nosso país, que detém 10% da água doce do planeta, com 127 conflitos por conta desse recurso. O relatório de onde eu tirei esses dados diz que, em primeiro lugar, o principal motivo desses conflitos até 2014 foram a mineração, seguido pela hidrelétrica, seguido por empresários e por fazendeiros. A mineração, a hidrelétrica, são, vocês sabem, é fácil de prever, são atividades que desviam rios, que cercam, que alteram cursos, que poluem. Então esses conflitos estão ligados a pessoas que estão perdendo acesso à água, ou que estão recebendo água de baixa qualidade, ou problemas do tipo. O mesmo se dá com grupos de empresários e fazendeiros, controlando o acesso, impedindo as pessoas de chegarem até esse recurso, desviando, etc. e tal, ok? Os mais atingidos, populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas. É um relatório interessante para pesquisar depois e se aprofundar, porque a gente vive na ideia que no futuro esses conflitos vão acontecer. Nós temos mais de 100 por ano, certo? Então, para não ficarmos apenas no exemplo brasileiro, eu trouxe a questão da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi um conflito que vocês conhecem, estudam história, e é um conflito importante porque, dentre as motivações da Guerra dos 6 Dias, entre Israel e a Síria, não só, outros países se envolveram no fim de tudo, mas nós vamos focar nos dois. Esse conflito entre Israel e Síria, uma das invasões, um dos principais motivos aqui foi Israel tomar as colinas de Golã, porque lá estava a nascente do Rio Jordão. Esse território, desde 1967, pertence a Israel. Então, dentre várias motivações, nós tivemos aqui uma guerra motivada também para dominar as nascentes de um rio. No futuro teremos guerras por conta de água. Aqui uma guerra que tem dentre as suas motivações dominar uma nascente de um rio, dominar um trecho de um rio. É um rio bíblico, é importante para a Síria, importante para a Jordânia, para a Cisjordânia também, que era a região que esse rio corria. Hoje ele está dominado e tomado por Israel. É território israelense, é um dos conflitos. Conflitos da água.
Mais um exemplo. Como eu disse para vocês, os conflitos d'água são muito antigos. Na Mesopotâmia, há 4.500 anos, foi o primeiro registrado na nossa história. E vejam, se repetem ainda hoje. A Turquia tem a nascente do rio Tigre e do rio Eufrates. Esses dois rios tão importantes correm para dentro da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, né? Hoje Iraque e um trecho da Síria. E há vários conflitos relacionados ao rio Tigre e Eufrates, vários. No geral, resumindo aqui, eles estão ligando a Turquia, dona das nascentes, dona entre aspas da nascente desses rios, com o Iraque e a Síria. No geral, o que se acusa aqui é que a Turquia, construindo uma série de barragens hidrelétricas, tem controlado a quantidade de água do rio, fazendo com que tanto a Síria quanto o Iraque recebam cada vez menos água. Fechando as represas, as comportas das suas hidrelétricas, a Turquia consegue mesmo diminuir a vazão do rio. E a situação chegou a ficar muito tensa há alguns anos atrás, com o Iraque passando por uma seca severa e alegando que a Turquia vinha favorecendo a seca ao diminuir a vazão do rio Tigre e Eufrates, fazendo com que a água que já estava escassa no Iraque diminuísse mais. Eu selecionei 2 imagens sobre essa represa aí que chama Ilisur, a represa hidrelétrica. Por que eu separei? Porque ela está ligada aos últimos grandes conflitos na região. Chegaram a haver ameaças, inclusive, por conta da construção dela, e durante algum tempo lá na Turquia e na Síria, eles estavam assimilando muito a construção dessa hidrelétrica com Belo Monte. Observe o cartaz aí falando de Belo Monte, a represa brasileira também, hidrelétrica brasileira. Então há um conflito aqui na Turquia entre Iraque e Síria, e é o lugar onde o primeiro conflito da humanidade por água foi registrado, lá na Mesopotâmia. Então, uma curiosidade. Então, conflitos por água em regiões áridas como o Oriente Médio são comuns desde sempre. E aqui é um conflito moderno relacionado ao uso desse recurso. E por fim, chegamos no nosso último slide, para também contemplar aqui o continente africano. Nós temos uma série de conflitos relacionados ao Rio Nilo. Vejam depois com muito carinho essa imagem, dê um pause aí para verem essa imagem, porque eu vou resumir os conflitos aqui assim. O Rio Nilo é o rio mais importante da África, atravessa diversos países e é o segundo mais extenso do mundo. Nós temos conflitos envolvendo o Egito, o Sudão e a Etiópia, principalmente, mas há outros conflitos envolvendo vários de outros países, que o Rio Nilo tem diversos afluentes importantes, como o Rio Nilo Azul, por exemplo. Então, veja, resumindo, desde 59, o Egito e o Sudão monopolizam o acesso às águas do rio por meio de um acordo. Os países como Etiópia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi passaram a exigir a partilha igualitária do Nilo. Em alguns momentos, a situação engrossou com ameaças de guerra. Etiópia começou também, outra questão interessante, a Etiópia começou a construção de uma hidrelétrica maior da África, chamada Grande Renascença. Ali também é um foco de disputa. O Nilo e o Sudão, por sua vez, dizem que grandes hidrelétricas no curso do Nilo, próximo à nascente, vão diminuir a água que chega lá em cima, onde o rio Nilo desemboca no mar. Então nós temos diversos conflitos envolvendo o rio Nilo. Para não estender muito, eu vou encerrar a nossa discussão aqui e deem uma olhada nessa imagem que eu separei. Acredito que nela há informações bem importantes para a gente entender que também na África nós temos esse tipo de conflito. A África, que tem o maior rio, o segundo maior rio do mundo, rica em lagos, há uma série de conflitos relacionados ao uso das águas do rio Nilo, ok? Então, galera, para finalizar, eu queria só agradecê-los por terem ficado até aqui comigo. Na semana que vem nós teremos outro conteúdo. Um abraço, valeu!